Como eliminar o medo? Bom, o primeiro ponto que eu quero refletir aqui com vocês é entender o medo. É muito importante e essencial para você começar dessa forma, entendendo o medo. Todos os vícios, problemas que a gente tem na nossa vida, para a gente transformar eles em soluções, primeiro a gente tem que entender o porquê que ele acontece, como ele acontece, os gatilhos que acontecem, o momento que acontece, a essência que esse medo veio, que esse acontecimento, que esse vício veio, da onde ele veio, onde ele virou uma crença, onde ele começou a se cicatrizar em você mesmo, na sua cabeça, na sua mente, no seu pensamento, no seu corpo. Então é muito importante você primeiro entender o porquê do medo, entender como ele funciona. E também é muito importante você entender que o medo ele é natural, tá? Todas as pessoas têm medo. Todas as pessoas têm medo. Você não é a ovelha negra que é diferente dos outros. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, os maiores players que você conhece do mundo digital, do marketing, dos empresários, os maiores empresários, Elon Musk, Steve Jobs, todos eles têm ou tiveram medo na vida deles. O medo faz parte de nós mesmos. Só que o que distingue uma pessoa que acaba indo mal por conta do medo e outra pessoa que consegue ir bem mesmo através do medo é a forma, o comportamento que eles utilizam, a forma que eles administram o medo na vida deles. E é muito importante também você entender que o nosso corpo, ele transmite o medo para todo mundo. Por quê? Porque qual que é o intuito do nosso corpo? O que o nosso corpo prega? Qual é a importância, né, o princípio que o nosso corpo prega sempre? Sobreviver. Nosso corpo, ele quer sobreviver em todas as hipóteses possíveis. Por isso que ele te comunica quando você está com fome, por isso que ele te comunica quando você está com sede, por isso que quando tem uma situação muito assustadora, você tem medo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele quer sobreviver. Então, automaticamente, para ele sobreviver, ele tem que comunicar dessa forma, porque para ele é uma situação, um momento perigoso, entre aspas, tá? Um momento perigoso que ele está vivenciando, que ele está vivendo na vida dele. Então é muito importante você entender isso, que é comum, é normal você ter medo. Por quê? Porque, poxa, vamos suportar, você vai fazer uma palestra, você vai se apresentar. É muito comum, é muito normal nas primeiras até a quinta, ou às vezes, pô, você já está na 20ª palestra, você está com medo, você está com frio na barriga. Por que que é normal? Por que que é comum? Bom, porque pro nosso corpo, ele fazendo isso, algo que ele nunca fez na vida dele, a primeira vez ou a segunda vez, é muito recente, para ele vai representar como se ele fosse morrer, ao ponto de pensar assim, poxa, se eu ir lá me apresentar, pô, eu vou ir mal, as pessoas vão rir de mim, eu vou acabar morrendo, eu vou acabar sendo motivo de chacota. Então, ou seja, o nosso corpo ele tenta se prevenir de todas as crenças que nós temos e principalmente a crença de morrer, óbvio, ele não quer morrer. Então ele manda a sensação de medo, ele manda o sentimento, porque o medo é um sentimento, ele manda o sentimento do medo para você, para tentar, de uma certa forma, fazer você inibir o comportamento, ou seja, deixar de existir o comportamento da ação que você precisa fazer e começar a trazer o medo para você. Qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é que é o seguinte, se você sempre seguir na mesma linha do que o seu corpo, que a sua mente quer, você vai cada vez mais reforçar esse comportamento nele. Então a tendência é que ele mande cada vez mais medo para você não executar um comportamento específico. Então, por exemplo, pô, o exemplo que eu dei da palestra, você vai lá e dá uma palestra, ok, show. Antes disso você tem medo. Se você mesmo assim enfrenta a sua mente e vai para cima, mesmo tendo medo, poxa, vai ter uma hora que ela vai pegar e vai pensar assim, pô, cara, eu não quero que esse cara faça isso, eu não quero que ele tenha esse comportamento, eu não quero que ele tenha esse hábito. Porém, ele está fazendo, ele não está me obedecendo. Então, automaticamente, você não obedecendo a sua mente, uma hora ela vai acabar se cansando e vai parar de mandar essa mensagem para você. Agora, se você continuar, certo? Se você continuar na mesma linha do que ela, então, ou seja, obedecendo ela, a tendência é que cada vez mais ela mande essa mensagem para você, porque ela tá vendo que tá dando certo. Ela tá vendo que tá dando certo. Então, comece a perceber,
tá? E comece também a parar de achar que o medo só acontece com você, acontece com todo mundo. Isso é normal, tá? Depende da forma que você administra, que você mantém, que você resolve ele. O segundo ponto é praticar a exposição gradualmente. O que significa isso? Significa que você precisa praticar aos poucos o medo que você tem na sua vida, no seu dia a dia, aos poucos, gradualmente, aos poucos. Por quê? Porque conforme o tempo, o seu corpo, a sua mente, na verdade, ela vai começar a se desarmar, entre aspas. Ela vai começar a, pô, esse comportamento aqui é legal, esse comportamento não é tão ruim como eu pensava, esse comportamento tá realmente me tornando uma pessoa melhor. Então, ou seja, ela vai começar a se normalizar, ela vai começar a entender que aquilo ali é bom você fazer, certo? Então ela vai começar a tirar o medo da sua vida, mas você precisa fazer isso gradualmente, então, ou seja, você precisa fazer isso aos poucos, porque se você fizer assim, da noite pro dia, rápido, um comportamento rápido demais, ela vai acabar não se recuperando e vai criar mais trauma ainda, certo? É como se você fizesse ali um comportamento, você, antes de fazer aquele comportamento, você está totalmente feliz que vai fazer aquilo, e aí você faz de uma maneira tão rápida e tão dinâmica, sem prestar atenção nos principais pontos, que você acaba se desanimando e acaba não repetindo aquilo de novo. É isso que acontece basicamente com a nossa mente. Então é muito importante você começar aos poucos, comece leve, comece baixo, comece devagar, pense nas suas ações, pense no que você faz, comece aos poucos. Não acelere o processo. Não acelere o processo, certo? Então, poxa, eu tenho que me apresentar. Só que eu sou péssimo em comunicação, eu sou péssimo em me apresentar para as pessoas e eu tenho total vergonha sobre isso. É um medo que eu tenho. O que você vai fazer? Você de primeira, você não vai se apresentar para 100, 500, 1000, 2.000, 2 milhões de pessoas. Você vai se apresentar para 5 pessoas, para as pessoas da tua família. Pô, num jantar você vai se levantar e vai falar um pouco sobre aquele momento, sobre o que você está sentindo. Ou seja, você vai começar a se expor aos poucos. Quando vê, você já está se comunicando com 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300 pessoas. Por quê? Porque você começou gradualmente. Então, o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro foi indo se acostumando aos pouquinhos, degrau por degrau. Agora, se você simplesmente, começar a se apresentar para 500 pessoas, sendo que você nunca se apresentou nem para uma pessoa, você vai fracassar, você vai ir mal, você vai ter muito medo naquela situação e de pior, você não vai querer repetir porque a tendência é que o resultado que você tenha seja o pior possível. Por quê? Porque você não se preparou e segundo, porque você não está acostumado com aquilo. Então, comece aos poucos. Claro, aqui eu estou dando um exemplo de palestra, de comunicação, mas aí você pode se adequar a qualquer medo que você tiver. Comece aos poucos, gradualmente, para o seu cérebro, para o seu corpo entender que aquilo não tem problema nenhum você fazer aquilo, não tem problema nenhum você se apresentar, não tem problema nenhum você se apresentar para 500, 600 pessoas, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Terceiro ponto é controlar a sua respiração e os seus pensamentos. Bom, aqui é muito importante você frisar uma coisa. Na maioria das vezes os medos acontecem porque a gente tem uma respiração incorreta e ao mesmo tempo tem pensamentos negativos em cima daquilo. Então, por exemplo, primeiro, vamos começar pelos pensamentos, tá? É a parte mais simples para você entender e menos complexa. Os pensamentos. Cara, vamos colocar assim, se você pensar negativamente, é óbvio que você vai sentir medo. É óbvio que você vai diminuir a probabilidade de você ir bem, de você vencer, de você superar esse medo, de você sair como vitorioso. É óbvio isso. Então, o que eu aconselho, sempre quando você, independente do medo que você tiver, sempre tenha um pensamento positivo antes daquele comportamento que você tem que fazer, que você sabe que gera medo em você. Sempre imagine, tá? Esse é o poder da imaginação, de você se imaginar vencendo. Sempre imagine você conquistando, vencendo. Pô, eu tenho que fazer uma palestra, eu tô com medo pra caramba. Beleza, antes da palestra, se imagina você saindo do altar sendo aplaudido, saindo do palco sendo aplaudido, fazendo a melhor palestra da sua vida. Claro, como eu falei, aqui eu estou trazendo para o ambiente, para o contexto de palestra, mas aí você adequa ao seu ambiente, ao seu contexto, à sua situação, aos seus comportamentos, ao seu medo. Mas o que eu quero dizer para você é que é o seguinte, quando você pensa positivamente em cima de alguma coisa que você tem medo, você reduz muito, mas muito,
a probabilidade de você ir mal. Porque você já está se imaginando vencendo. E se você não sabe, o nosso cérebro, pasma, né? No nosso cérebro, a imaginação é a mesma coisa do que a realidade. Então, ou seja, o nosso cérebro ele não sabe distinguir a imaginação com a realidade. Se você imagina, para o nosso cérebro é como se você estivesse vivenciando aquele momento real, presente. Tanto é que muitas pessoas, inclusive eu indico para você, imaginar você vencendo, prosperando, evoluindo na sua vida. Por quê? Porque quando você chegar lá, ou quando você estiver percorrendo o caminho, cara, você praticamente já vai estar se imaginando vencendo. Fica muito mais fácil, fica menos complexo. Você já cria uma motivação, ou seja, um motivo para agir. Então isso também é para a questão dos medos. Se você se imagina vencendo, independente do medo que você tiver, poxa, cara, já facilita muita coisa. Já facilita muita coisa. Porque o nosso cérebro não, como eu falei, o nosso cérebro não sabe distinguir. Para ele, imaginação é a mesma coisa do que realidade. Então já aconteceu muitas das vezes dos players do marketing já falar em podcast, eu também sou prova disso, que é o seguinte, você se imaginar antes de conquistar algo e depois você já ter conquistado, já ter o resultado que você tanto espera, na hora que você conquista o resultado, que você olha para o resultado que você teve, cara, você tem a sensação de que, poxa, parece que eu já vivi isso, parece que eu já vivenciei isso na minha vida. Mas por que você tem esse pensamento, por que você tem essa sensação? Porque antes, no passado, um tempo atrás, você imaginou você conquistando aquilo, tendo aquele resultado. Então, para o seu cérebro, dentro do seu cérebro, no seu pensamento, na sua mentalidade, é como se você já tivesse vivenciado aquilo, mas a verdade é que você não vivenciou, você simplesmente imaginou conquistando aquilo. Então é muito importante, cara. Para pensar nos teus pensamentos e comece a pensar positivo antes de executar uma situação, um comportamento, um hábito, um vício, sei lá que seja, que você tem medo. E partindo para a questão da respiração, é muito importante também você respirar tranquilamente, leve. Porque se você mantém uma respiração ofegante, ou seja, uma respiração rápida, sem pause, com muita dinâmica, com muita intensidade, você vai aumentando a forma que o seu coração bate, o batimento do seu coração. Então, aumentando o batimento do seu coração, automaticamente você começa a ficar mais ansioso, o medo começa a tomar conta de você, do seu cérebro, da sua mente, do seu corpo. E como você já deve saber, o nosso corpo ele expressa tudo o que ele sente. Então, se você estiver triste, você vai expressar isso de alguma maneira, seja chorando, seja estando cabisbaixo, seja falando pouco, seja ficar mais quieto na sua, você vai expressar isso de alguma maneira. Se você está com medo, a mesma coisa, você vai se esconder, você vai gaguejar, você vai esquecer palavras, você vai, em vez de ocupar o seu ambiente, em vez de você preencher o seu ambiente, você vai ficar recuado, com medo. Então, ou seja, o nosso corpo ele expressa todos os sentimentos possíveis que ele está sentindo, da felicidade ao medo, todos eles possíveis. Se você está feliz, você vai expressar comportamentos de felicidade. Então, a respiração ela faz parte dessa questão, porque se você respira ofegante com medo, você aumenta a sua ansiedade, você aumenta o seu medo. Automaticamente ele preenche todo o seu corpo, ele preenche todo o seu corpo, seu coração, seu organismo, o seu pensamento, sua mentalidade, seu cérebro. E automaticamente quando ele vira já uma emoção, o seu corpo ele vai reagir perante essa emoção, como ele reage para todas as emoções. E, obviamente, isso já não é bom, já não é positivo. Tanto para um ambiente de comunicação, de palestra, seja algo que você for fazer, tanto para um ambiente diferente a isso, ou coerente a isso, que seja. Então, busque controlar sua respiração. Quarto ponto e último, mas não menos importante, é utilizar o medo como combustível. O que isso significa? Bom, existem dois tipos de pessoas no mundo que reagem perante o medo. Tem pessoas que reagem ao medo como algo que prende e tem pessoas que reagem ao medo como algo que faça ela agir, progredir, ficar com medo de voltar à situação que ela veio. Então, ou seja, tem muitos milionários que fazem o que é preciso ser feito
porque muitas das vezes o medo é um grande motivador para eles continuar na jornada, para eles continuarem no caminho. E tem muitas pessoas que o medo faz elas se prenderem ao ponto de ficar deitada na cama desanimada sem motivação nenhuma para fazer acontecer. O que eu quero dizer para você é, que é o seguinte: você deve utilizar o medo como um balizador, como um motivador para você continuar na sua jornada. Porque muitas das vezes o medo ele é bom. O medo ele não é de certa forma tão ruim assim. Só que depende da forma que você utiliza ele. Se você utiliza ele para ele te dar uma motivação, te dar um gatilho para continuar, cara, maravilha. Maravilha. Ele vai ser um grande motivador para você persistir na sua jornada, no seu caminho. Por quê? Porque ele vai fazer você refletir perante você, de onde você veio, aonde você está. E por conta de você ter medo de voltar àquela situação, você vai acabar se motivando cada vez mais a evoluir, a progredir perante aquele medo. Só que o medo ele não pode ser muito excessivo. Esse medo ele não pode vir em grande massa. Por quê? Porque se ele vir em grande massa, aí ele vai virar um medo traumatizador, um medo que faz você não agir, um medo que faz você ficar parado, um medo que faz você regredir na vida e não progredir. Então sempre faça com que esse teu medo se torne um motivador para sua vida, que se torne um aliado para sua vida e não um inimigo, não uma coisa que, poxa, vai acabar com a minha vida e eu não vou mais agir, não vou ter nenhuma ação, porque senão isso vai me prejudicar demais e eu vou me perder. Não, utilize ele como um motivador, como algo que faça você realmente evoluir, progredir na vida, prosperar, se tornar uma pessoa melhor, se tornar um ser melhor e poder, lógico, conquistar tudo que você almeja para sua vida.